Preparando a transmissão para o Já YouTube. apareceu aqui no YouTube. A reunião já está no YouTube! Já estamos aqui. Muito bem-vindos, meu nome é Liz Kimura e eu tenho um quadro no meu canal chamado Conversando com Experts, conversando com especialistas. E a especialista que eu trouxe hoje é uma queridíssima palestrante, Elaine Martins, psicóloga. Eu vou assim, a hora que eu vi, né, eu falei, gente do céu, a Elaine é tão grande. Não, que isso. Para não cometer gafes, né? Eu acho, assim, aqui no Ocidente, o protocolo é a gente apresentar, né, as pessoas, né? E lá no Japão é muito interessante que o japonês tem o hábito de se auto-apresentar. Então ele chega nos lugares, Entendi. Hajimemashite, kimono estou shimasu, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Então o japonês vai, é tão engraçado que no geral eles são tímidos, mas Entendi. assim, entra num grupo que não conhece ninguém, não tem problema algum. Vem, se auto-apresenta e Olha que segue. legal! E aqui a gente fala que é tão expansivo e na hora H trava para falar com o público, né? Do tipo, você não vai conversar com as outras pessoas, mas é que ninguém apresentou. E precisa de Olha, apresentação. Então, Elaine, para não cometer gafes, conta para minha audiência quem é a nossa queridíssima Elaine, palestrante Elaine Martins. tranquilo. E a gente está falando assim de queridíssima porque nos conhecemos há muitos anos, né? Então tem essa chance de poder uma admirando, né, o trabalho da outra. Fiz curso com a Liz, tenho o maior prazer, né, de indicá-la sempre que é possível. Então por isso que é um encontro hoje muito feliz, feliz mesmo. Então eu sou psicóloga. E também trabalho com coach, porque o coach traz algumas metodologias e trouxe, né, uma grande oportunidade de divulgar ainda mais a questão de querer trabalhar com as suas próprias habilidades e competências. E sou professora também, eu dou aula na pós-graduação, MBA, e sempre caminhei junto, tanto com a questão da clínica, que é sempre uma paixão, mas eu achava assim, puxa, eu tenho que expandir essa informação aqui no consultório, só com aquela pessoa que tem a possibilidade, né, de te acessar, de fazer. Sempre tive essa vontade de expandir, de levar aquela mesma informação para várias pessoas. Então, sempre trabalhei na área de treinamento, que foi a minha formação, eu saí da faculdade já com estágio em empresas, e gosto muito da questão das empresas. Tá? Então, uma carreira grande com várias organizações, falando sobre temas comportamentais, essa é o meu caminho, né? A minha base, um pouco de gestão do tempo também, mas principalmente temas comportamentais para autodesenvolvimento. Então, eu falo em alguns momentos, e posso trazer para vocês, essa especialidade em desenvolver habilidades. Eu gosto muito do autoconhecimento, sou suspeita, né? Como a Alice falou, suspeita do Mind Map, sou suspeita em relação a isso, e por isso eu me desenvolvi em várias ferramentas de autoconhecimento. O objetivo de uma ferramenta é acelerar o processo de autoconhecimento. Ela não pode ser usada sozinha, ela é tudo, né? Porque quando você responde um questionário ou algumas perguntas online, você está respondendo uma projeção do que você pensa sobre você, né? Mas eu adoro essas ferramentas e esse é o meu caminho, essa tem sido a minha vida. Não, tudo é fundamental, né? Uma vez, sabe naquele biscoitinho da sorte? Sei. Apareceu assim, Todo mundo olha aquele biscoitinho, né? Não dá para não olhar. apareceu assim, né, uma frase de É. que a visão da plateia é melhor do que a visão do protagonista, né? Porque quando você está lá É no uma forma palco, legal da gente pensar, né? né, a gente não consegue se enxergar e não consegue ver a Sim, peça, você não consegue ver tudo que está acontecendo, né? Quem é está do lado verdade. de fora, né? Vê, né? Quando, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, aí quando a gente ia para o Uma teatro, moça, 11 anos já. mas quando ela era menorzinha, aí as crianças ficavam, o lobo mal tá, né, tipo, atrás da árvore, e a Chapeuzinho Vermelho não percebia que ele estava lá, mas Pois quem é, estava na né? plateia estava vendo, estava escancarado a informação. Então, Exatamente. eu achei aquele comentário, eu falei, não é que é verdade? A gente mesmo, para conseguir se perceber, você precisa de um espelho, né, para Sim. você E olhar.
Inclusive, Liz, tem uma ferramenta que eu tenho certeza que você conhece, que é a janela de Johari, que foi uma Sim. das primeiras, né, para a gente poder falar sobre autoconhecimento, que é como eu me vejo, como o outro me vê. Então, tem várias janelas que, quando a gente junta todas essas informações, essas observações, amplia demais. Só o que eu acho de mim não traz nem a base, né, do que eu preciso fazer. Traz a base, vai, mas é muito importante ter informações das outras pessoas. E como os pontos de vista são diferentes, né? Eu lembro, assim, uma postagem que eu vi de duas pessoas olhando para o chão e uma afirmando que o número que está escrito no chão é o número 6 e o outro não, que o número é 9. Você está Exatamente. mentindo, não, quem está mentindo é você, porque Exatamente. assim, conforme o ponto de vista, né, a gente enxerga coisas diferentes, vamos ter percepções diferentes, então É. esse Por negócio de isso que é sempre essa loucura na comunicação, né? Tanto nas empresas como no consultório, nos relacionamentos, a questão da comunicação é um mega desafio, justamente por esse ponto que você trouxe. As percepções, em alguns momentos, elas podem bater, elas vão ser semelhantes, mas depende da minha história de vida, dos meus valores, do que eu já passei, do que eu já experimentei. Então, tudo. Até lembrei de uma coisa agora. Minha nora foi assaltada sexta-feira, uma situação chata, tudo mais. Só que ela nunca tinha sido. Então, ela falou assim: Nossa, eu fiquei tão mal porque nunca tinha acontecido algo comigo. Né? Então, assim, eu já tinha sido várias outras vezes, então não assustaria tanto assim. Mas é justamente por isso, né? Pela percepção de cada um. O que eu já vivi? O que já passou na minha vida? O que já aconteceu? Né? E em cima disso que você trouxe, Liz, lembrei de uma frase que é muito assim: a gente não é o que acontece na vida da gente, nós somos como eu interpreto aquilo que aconteceu na minha vida. o significado que a gente dá, Isso. né? E eu uso essa frase muito para mim. Em vários momentos mais triste ou alguma coisa que me magoa muito, por que eu estou dando tanto ênfase em relação a isso, né? Hum, é a mesma coisa, né? Essa gravação está sendo feita numa época aqui de pandemia Sim, e não sei de quem que eu ouvi essa frase, de que estamos todos, né, sob a mesma tempestade, né? A tempestade da é Covid-19, da pandemia, só que não, mas todos em diferentes embarcações. totalmente diferente, né? E ficou muito claro isso para gente, né? Como cada um reage, né? Tem negócios, por exemplo, que simplesmente sucumbiram e negócios que, muito pelo contrário, prosperaram, né? É uma loucura, né? Encararam como um desafio e vamos embora, vamos. E negócio, mesmo a tecnologia que nós estamos usando, né? O quanto que algumas plataformas, né, de tecnologia que nós estamos cresceram, expandiram, explodiram. Não que elas não fossem crescer, elas iam crescer, mas talvez demorasse mais uns 5 anos. A pandemia acelerou inúmeros processos. Né? Verdade. Então, em cada lugar bateu a chuva, a tempestade de forma diferente, né? E hoje, né, o tema escolhido foi diálogo interno. A gente está falando de comunicação, ele está ligado ali, né? Que legal. Eu vou compartilhar minha tela e Tá. vou mostrar um software aqui. Ai, que acho fantástico, né? Será que aparece para você a tela? Eu estou vendo. É uma tela cinza. Sim, Então, sim. É o FreeMind que você está usando, né? isso mesmo, o FreeMind, que é um software gratuito, é um software livre, então quem quiser pode fazer E eu download. gostei dele quando eu usei, Liz, porque ele é fácil também. Ele não é tão complexo da gente usar, porque eu não sou bambambam, bam, bam, né, em todas as ferramentas, mas eu achei ele muito fácil. Ah, Gostei, gostei mesmo. que bom. Inclusive, para quem ainda não conhece, no link da minha bio, lá no Instagram, no lis.kimura, eu também tenho um tutorial desse software. Ah, Aí a pessoa eu vou pode. assistir também. É isso mesmo, porque no começo, às vezes, são muitos comandos novos ao mesmo tempo, né? É. Para você memorizar todos eles, um tutorial pode ajudar. Não, Então, tutorial é tudo de bom, né? começar, porque assim, ninguém nasceu sabendo, né? Então, tem gente que sai fuçando, né? Mas tem gente que prefere uma orientação. Então, É. quem quiser, tem tutorial aí do software, e o nosso tema é diálogo.
Vamos interna, ver. falando de comunicação, né? E uma coisa que você está trazendo, foi legal você falar do tutorial, porque o que acontece? Quando a gente tem que fazer uma mudança, vamos imaginar, eu vou começar a trabalhar com Mind Map, e eu lembro quando eu comecei, muda a sua forma de pensar. Você tem que pensar de uma forma diferente para poder fazer as anotações, pelo menos eu sentia. E só o fato de pensar daquela forma diferente, você já memoriza, traz várias vantagens, né? Você sintetiza, tem a habilidade de escolher o que é mais importante. Bom, você é especialista, sabe todas as. Fala aqui para todo mundo todas as vantagens. E se você tiver uma ferramenta para fazer que é muito difícil, aí são duas coisas no começo que não vão, né? Então, por isso que é legal começar com uma fácil. E aí, parece que é aquilo, né? Travou o teclado, então eu estou Ah, reiniciando. mas não tem problema, a gente vai falando aqui enquanto. E depois você acelera no seu mapa aí, que você já é craque, né? Se fosse eu ia ficar mais preocupado, que eu ia demorar mais, até sintetizar, escolher o ícone e tudo mais. Apesar que eu gosto dos seus mapas desenhados também, viu? Que eu gostei dessa ferramenta. Você sabe, Liz, que nos treinamentos em empresas, algumas empresas elas já pedem o plano de aula no Mind Map, que é fantástico. A Oi, por exemplo, eu fiz um programa para eles e todo o plano de aula era no Mind Map. E para quem vai dar aula é muito legal. Você bate o olho e você já vê que recursos eu preciso, o que eu faço, né? Porque aí vai separando pelos principais tópicos, né? Então é muito interessante. E eu acho legal isso, que até na minha área, que é nessa questão de treinamentos e tudo mais, já chegou o Mind Map e já perceberam a vantagem. Que legal. Bem, ó, testei 2 vezes antes de compartilhar a tela, ele estava aceitando eu digitar nele. Certo. Parece que hoje ele resolveu, Está de malcriação com você. não colaborar, né. Então eu vou usar outro software. Tranquila. Vamos esse daí É, não é o único, então vamos é, partir para um outro software e resolvemos a nossa questão. sim. Porque, assim, a preferência minha, pessoal, é fazer sempre à mão, Tá. né, e muitas das vezes eu uso o software para poder facilitar Mas o para filmagem aqui é difícil fazendo a mão e filmar, né? Essa é a questão também, né? eu É. teria que criar uma outra infraestrutura, né, Não, assim tá ótimo. pegar a mão, então Dessa maneira tá ótimo. Eu vamos eu faço parte de um grupo que chama Clube dos Ludificadores. Talvez acho que você até o conheça, o Fernando, que é o Buda, que a gente chama de ah, Buda, que é dos tem jogos. isso, eu tô no grupo de WhatsApp dele. Ah, que legal. Eu Então, conheci na FIA. ele montou um clube, que é os do Ludificadores, por aquilo que eu te falei, de aprender jogos. Como que eu ia aprender novas dinâmicas para fazer atendimentos ou para conduzir grupos online? E eu lembrei dele porque ele sempre fala uma frase. Quando ele começa o encontro, né, no online, se tem algo que pode dar errado, vai acontecer. Então, é bem isso. No online, tudo pode acontecer e a gente tem que estar preparado, ter essa flexibilidade, porque é muito frequente acontecer o que você está falando. A gente testa antes, planeja antes, faz tudo antes. Agora, imagine se a gente não planejasse. Então, é importante planejar, porque tem gente que fala assim: ah, então nem vou planejar mais. Não, tem que planejar. Se planejando já acontece, imagina se não planejar. E quando você planeja, você sempre tem o plano A, plano B e fica bem mais fácil. Pois é, eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá na FIA, Ah, tá. onde nós somos professores no Aham. curso de MBA pós-graduação do Núcleo de Gestão de Projetos. Que bárbaro. Figura, Então, né? Pessoa ótima. eu abri então né, um outro software, esse daqui se Tô chama vendo. MindMeister, e Uhum. aqui em cima, né, ele está escrito, é um software online. E eu tenho como hábito, na abertura, ter uma referência de dados, porque hoje eu tenho 26 anos de mapas mentais acumulados. Aí, às vezes, eu pego assim um mapa mental e penso, legal, de que dia, esse aqui é do dia tal, do mês tal, e eu penso de que ano. Hoje eu já pergunto, de qual década? Porque eu tenho Sim, porque tantos mapas acumulados que comecei a criar esse hábito de ter uma referência. Então, a gente está aqui numa live no YouTube.
E a data, como o mapa mental é uma forma de organizar as informações de maneira hierárquica, então o que está próximo do centro é mais genérico, e aí o que fica longe do centro mais específico, Detalhado. para colocar a data, então eu começo pelo ano, o mês, para então, hoje é dia 3, que é uma segunda-feira. E Perfeito. o horário, então, originalmente aqui nós agendamos para as 17 horas, estamos na internet e especificamente no YouTube. Então, como eu estou com a aba do YouTube aberto aqui no monitor externo, eu vou aproveitar para copiar o link e já vou acrescentar aqui o link do vídeo. Sim, mega aula de mind map, né? A gente já aproveita, quando for rever o mapa, já está aqui linkado. E nós temos aqui a nossa querida Elaine Martins. E, Elaine, eu vou pegar o seu Instagram e vou já linkar aqui, né? Depois eu posso incluir o seu LinkedIn. Tá ótimo, tá ótimo. Elaine tem, assim, muito conteúdo. Underline. Elaine, aí eu já vou fazer um copy-paste. Perfeito. Que é assim, Ctrl+C. A gente abre aqui, nos links. A gente pode colocar também, por exemplo, um outro tópico dentro do mapa mental. Ah, que legal. Mas vamos linkar aqui o seu Instagram, porque dessa maneira, com a flechinha, a hora que a gente clica... Sim. Ele já vai, né? Direto no seu Insta. Muito show. Aparece para você o Insta? Apareceu. Aparece? Tudo certo. Então tá Foi direitinho. na página certa. Perfeito. Isso. Então, e eu vou colocar eu também, Liz Kimura, e o meu link aqui na internet, para a gente ter essa referência. Eu lembro uma vez que eu fui ver o mapa mental, falei, gente, eu devia estar trêbada nesse mapa, porque estava escrito... Jura? Né? Aí eu comecei a colocar essa... mas tem a ver a velocidade também, né, Liz? Muitas vezes a velocidade que você tem que fazer. Eu sei que apanhando no começo para anotar reuniões, eu apanhei bastante. Você já nem lembra quando você sofre assim no mind map, porque você já tem muita prática, mas eu lembro muitas vezes para anotar as reuniões, eu falo assim, meu Deus! E aí, o que eu percebi? Era uma época que eu morava na Venezuela, então estava anotado em espanhol. Nossa, eu falei, aí misturava, né? Eu falei assim, agora eu entendi, porque eu falei, gente, por que eu estou escrevendo tudo errado aqui? Vai, estava misturando tudo. Eu estava misturando os canais, então a gente tem aqui uns dados, né? E para ser um mapa mental, além das cores, a gente também... Os ícones, que eu adoro, né? Eu acho que o ícone é algo que... A cor me ajuda muito, eu amo cores, eu sou bem visual, é algo que me impacta, mas os ícones são demais. E essa é a parte que eu gosto de usar a plataforma assim, porque eu não sou boa em desenhos e de ícones também, não tenho um repertório muito grande. Eu sei que não precisa saber desenhar, mas eu não consigo fazer tão bonitinho, por isso que eu gosto dele de usar no computador. Então, acho que eu vou trocar aqui para diálogo interno. Acho que assim, essa parte de dados para a gente se localizar, né? No dia, local. Acho que está ótimo, né? Então, a gente já tem a referência. E na abertura... tá bom, nos dados, né? Quem é a nossa expert de hoje? Sim. Uma das coisas que, quando eu faço isso, eu perco como chama? A configuração. Então, eu vou clicar aqui embaixo, psicóloga, assim eu consigo manter a mesma
configuração da cor, psicóloga, coach, palestrante, docente. Prof, tá bom, até docente, a professora já tá bom, docente tá ótimo, pode ser docente também. Então, aqui, assim, A gente teve o Dia da Educação agora há pouco, né? Foi no final de março, então foi um dia de comemorar o Dia da Educação. Nós não temos muita coisa para comemorar aqui no Brasil, mas tudo bem. É mais que a pandemia piorou. Nessa abertura, quer contar um pouquinho sobre por que a escolha desse tema? Posso, vou contar sim. Olha, que eu acho que é interessante. Todo mundo fala, né? E pensando nessa questão de clínica, né? Atendi há tantos anos, tal. Muitas pessoas acham que quando a conversa, a comunicação não é tão boa com algumas pessoas, mas será que quando a conversa é com você mesmo, o entendimento é mais fácil? Será que isso funciona? E uma coisa que eu percebi, essa comunicação interna, Liz, muitas vezes as queixas que aparecem estão ligadas a essa comunicação interna. Esse diálogo interno ele pode te ajudar para a sua autoestima ou piorar a tua autoestima, ele pode te ajudar na autoconfiança ou piorar. Então, o diálogo interno ele é um fenômeno muito complexo, ele tem multifacetas, só que ele tem um impacto tremendo na nossa vida. Então, o que eu percebi? Independente do item que fosse trabalhar, por exemplo, a pessoa veio para o consultório por cura rápida de fobia, né? Pânico de algo, ou fobia de dirigir, fobia de avião, algum ponto fóbico. Você trabalha aquela fobia com a PNL, né, que eu trabalho bastante, que é o meu carro-chefe, é a linha que eu sigo, né, nesse sentido. Você trabalha, você tem uma velocidade muito maior de liberar o pânico, só que fica aquela vozinha que aparece de vez em quando assim, será que não vai dar de novo? A pessoa já não está mais, mas fica assim, será que eu não vou ter pânico novamente? Será que eu terei... E se... Ou fica, será ou e se? E isso a gente está falando do diálogo interno, né? Então, essa foi uma das razões que me fez assim estudar muito sobre esse tema, trabalhar muito esse tema e trabalhar comigo também, porque eu sempre tive um diálogo interno muito intenso. Eu sempre fui muito tímida, muito introvertida, e quanto menos você sai a voz para fora, a voz lá dentro está milhão, né? O diálogo interno, para ter uma ideia, você tem 4.000 palavras por minuto. Ninguém consegue falar 4.000 palavras por minuto, nem mulheres, tá, gente? Que o povo adora falar de mulher que fala muito e tal. Mas, assim, o diálogo interno ele funciona 10 vezes mais rápido do que a fala verbal. Por isso que tem essa média que a gente trabalha. Então, o que acontece? Muitas vezes eu estou bem. Aí a gente fala assim, a gente até fala para outra pessoa, do nada, não sei, eu estava tão bem, do nada eu fiquei mal. Não é do nada, é aquele pensamento. Qual o pensamento que apareceu? Então, ter que estudar o diálogo interno, ou querer estudar o diálogo interno, como eu estudei, conhecer e ter habilidade para saber lidar com ele, foi algo que eu sempre achei muito importante, porque você faz tantas coisas no consultório, né, na clínica, no atendimento, nos treinamentos, e aí, de repente, a pessoa pode estragar. Né? Por quê? Ela está num ciclo vicioso de um diálogo interno negativo e aquilo destrói, desconfigura o que você tinha configurado. Né? Então, essa foi uma das razões que me fez querer, né, conhecer tanto. E quantas coisas a gente consegue resolver, né? O que eu vejo de pessoas por aí tentando dormir e não conseguiu. Hoje, até mesmo eu vi no Instagram, muito legal. A pessoa colocou assim: 11 horas, eu querendo dormir, 2 horas da manhã, minha cabeça não combinou, né? Então, ele fez um memezinho, ficou muito legal. Porque às vezes você quer dormir e não consegue dormir, né? Porque fica naquilo. Remoendo, revivendo aquelas situações. E aquela voz vai te conduzindo, né? Você fala para aquela pessoa que você não tinha falado, você pensa, puxa, eu devia ter falado isso, se eu tivesse falado aquilo, eu teria conseguido.
Então, é algo bem impactante. Interessante. E, se eu não me engano, isso daí está num livro, não é? Então, o diálogo interno é um tema que se fala há muito tempo e a PNL trouxe isso, né, nos livros, mas a gente nunca encontrou em um livro único a questão assim, sempre cita a importância do diálogo interno, o cuidado do diálogo interno. O que aconteceu agora, até no mês passado, é que eu lancei um livro junto com outros coautores, que é esse daqui, ó. Vamos fazer um pouquinho de merchan, Então, né? deixa eu interromper um pouquinho o compartilhamento Tá. para poder Só para poder enxergar mostrar. você Isso, em aqui dá para tela ver bem. cheia. É. Então, é Então, PNL. PNL sistêmica, né, para mulheres. São vários coautores nesse livro, então ele tem, acho que são 20 capítulos, ou um pouquinho mais, e cada capítulo um autor trouxe um tema. E aí eu pensei assim, como, principalmente pela pandemia, Liz, as chamadas que eu tive, muitas pessoas me encontraram pelo Google, ou YouTube e tudo mais, muitas, mas muitas. E assim, um item que às vezes eu consegui ajudar rapidamente é conseguindo trabalhar o diálogo interno. Né? Então eu falei assim, a gente estava fazendo o livro, começou a fazer e lançar no meio da pandemia, eu falei, então tem que ser esse tema, porque é um tema extremamente importante para a minha vida pessoal. Tá? Como eu falei para vocês, o meu diálogo interno sempre foi muito frequente, e como ele era muito frequente, hoje eu trabalho com oratório, eu trabalho com cursos de técnicas de apresentação, mas eu busquei isso para mim, porque eu conseguia, na minha cabeça eu entendia tudo, mas eu não conseguia colocar para fora, porque era tão rápido na minha cabeça que quando eu falava por pedaços, e as pessoas não conseguiam me compreender tão bem. Então, eu fui buscar essa técnica para me ajudar. A mesma questão, quando eu trabalhei, e eu falei que eu trabalho bastante com gestão do tempo, hoje eu falo mais é a gestão da mente, né, não do tempo, foi justamente porque eu precisava, muita dificuldade para me organizar no tempo, para ser produtiva, e eu precisava disso, então, deixava, né, procrastinava, né, deixava para depois, tudo mais. Então, foram 2 itens que eu busquei, né, no início da minha carreira profissional e acabaram sendo tão importantes para mim. Né? Hoje eu trabalho com esses 2 temas, tanto a questão da técnica de apresentação, oratória, que é algo que eu trabalho bastante também, principalmente nas empresas, e no atendimento individual. Engraçado, né? Que Busquei para mim e acabou virando. Eu sou o próprio avatar, né? Pensando nesse sentido, eu sou o próprio avatar nisso. incrível, é a pessoa transformada, né? Não consigo É. imaginar você tímida. Mas consegue. E, por exemplo, quem convive comigo, é porque a gente se encontra muito mais no âmbito profissional, né, Liz? Então, por exemplo, quem convive comigo, quando eu estou em encontros de família, com amigos, eu sou a que menos falo, né? Porque a questão da observação é algo muito frequente, mas eu aprendi a ligar um botãozinho, modo falante, modo não sei o quê, né? Então, assim, quem convive no dia a dia consegue perceber isso. Né? Eu adoro ficar sozinha, eu recarrego a minha energia ficando sozinha, é maravilhoso, né? Mas quando põe para falar, falo que nem agora, tá vendo? Sem parar. Que bacana, porque a gente está aprendendo muito com você. Legal. Ai, e deixa eu ver, aqui, encontrei o mapa mental. O que eu ia fazer aquela hora? Vamos Uma coisa, aproveitar? não sei o que você ia fazer, mas. Fala, então Você fala, senão pode depois eu falo. mostrar o livro assim de lado, que dê para Mostra. você e o livro? Aí, aqui. E eu acho que com como se diz? A luz que eu tô e o fundo de tela, né? Então coloca assim um pouquinho aqui, então, mas que dê para ver o seu rosto. Eu queria Peraí, conseguir deixa eu ver. enxergar seu rosto, Tá, seu eu vou rosto. ver um jeito no ângulo que consigo. Aí acho que tem que colocar isso aqui, ótimo, isso, perfeito. Então me dá um X, ótimo. Porque aí Obrigada, o que eu querida. fiz? Um print screen da tela. Você vai colocar no mind map também? Isso. Que legal! Então, vamos agora. Colocar Eu já foto ia no mind. fazer. Esse eu vou ter que aprender. Eu coloco o ícone, foto eu nunca coloquei, deixa eu ver. Então, onde Tem está ali a casinha, eu já vi da o, imagem, né? como se diz, esse azul contornado?
Ah, onde o comando é realizado. Então, tá. se clicar aqui, Sim, você vai eu pegar a imagem. adicionar, carregar uma nova imagem, que eu já Ah, fiz, agora já vi. então eu não preciso procurar Aprendido. no, como se diz, tiram, mesa, aqui, a foto, Que tcharam, legal. Não, agora, e como isso me ajuda para estudar, né, Liz? Eu acho uh, que para memória, né, eu falo, quando eu dou algum programa de oratória, a gente fala muito sobre a questão da memória, porque eu preciso, um item importante para você falar em público, conduzir, vender uma ideia, é a memória, né? Para que você não fique naquele aspecto, ai meu Deus, o que que eu ia falar e agora, tal. Então, a questão da memorização é algo muito importante, e o mind map ajuda demais, né? Ai, ele, que legal que ficou bem eu legal. lembro da época que ainda existia telefone com fio, e que as pessoas Ah, realizavam telefonemas, aí me ligavam pedindo informações do curso de memorização. Aí eu explicava, eu falei, então, eu dou curso de mapas mentais, né? Como a gente trabalha com a sim, memória, né, ajuda tremendamente, né? naturalmente vai ajudar. Ok, o meu ele resolveu ficar Ah, de... não, tem que ficar grande também. Ai, vamos voltar. Ai, Ok. que lindo, ficou bem legal. Eu queria diminuir um pouquinho, mas Ah, ele ou é entendi. desse tamanho, tá bom, então ficou desse tamanho. Ah, porque ele ficou acho que ele ficou na horizontal, acho que por isso. Sei, Sei lá, não o sei. Eu software não conheço esse aplicativo, também não sei. Mas adorei. com as Não suas sabia por foto. bugadas. É. Então, aqui já estamos devidamente ilustradas. Aham. E eu achei incrível, porque realmente esse negócio de diálogo interno, a gente acaba, o que eu comento assim, né, que às vezes as pessoas têm ideias incríveis, mas aí começa aquele diálogo interno, e aquela coisa que podia ser maravilhosa já acaba minguando e não É. deixa florescer. Eu não quero dizer que sempre o diálogo interno é ruim. Não, eu tenho Uhum. que ter atenção a ele. Quando eu tenho um diálogo interno que me ajuda a estar preparado e prevenido para situações, está ótimo. O que ele não pode é me intimidar, me trazer medo ou me colocar para baixo. Então, por exemplo, eu vou sair de casa. Quem nunca faz aquele check-in antes de sair? Peguei a chave, peguei a carteira, peguei o celular, peguei o crachá, né? Peguei a máscara, né? Outro que é o hábito que ficou agora, né? Quantas vezes a máscara teve que entrar para o check-in também, né, gente? Peguei o óculos e tal. Então, poxa, que bom que eu tenho diálogo interno, né? Ele que te deu um start assim, peraí, estou levando tudo? Está preparado? Você está com tudo que precisa? Olha que voz legal. Ele que te chamou a atenção. Né? A questão é quando o diálogo interno vira teu pior inimigo. E eu estou falando isso, parece bobeira, mas é impressionante a quantidade de pessoas que têm um diálogo interno que é o pior inimigo. Né? Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com alguém lá fora, não é aquela pessoa que te causou mal, né? Mas às vezes é você mesmo revivendo as situações mentalmente, inúmeras vezes, ao invés de aprender o necessário e seguir em frente. Porque as coisas que acontecem, não adianta ficar assim, nossa, como que eu não fiz isso? Meu Deus do céu, como eu sou burra, que idiota. Ok, você repete isso uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes, o teu cérebro acreditou. E isso não quer dizer que, até para explicar como que funciona. Cada pensamento que você tem, ele imediatamente muda a tua fisiologia. Tá? O que é fisiologia? Se eu parar aqui e começar a lembrar de um dia muito chato, muito triste, de repente meu batimento cardíaco muda, minha respiração, minha transpiração, e eu libero hormônios, por exemplo, o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, da tensão. Isso já ficou comprovado. Liz, tenho certeza que você assistiu um TED da Annie Could que fala sobre a linguagem corporal. Sim. Olha lá, ela comprovou, através de um estudo de Harvard, que ela media a saliva. Você pensa durante 2 minutos em algo triste, incômodo, ela colhia a saliva e fica naquela postura física, porque quando você está vivendo algo ruim, o teu corpo acompanha. E a mesma coisa ao contrário, faz uma postura positiva, se coloca numa posição, porque tanto o pensamento pode mudar a tua fisiologia,
como ao contrário. Puxa, eu estou super triste hoje, mas eu vou cantar uma música, eu vou pôr a minha cabeça para cima, eu vou tomar um sol. Para mim funciona muito o sol, né? Eu vou andar no sol, tem um parque aqui perto de casa, eu ando, ouço uma música, olho o sol, melhora. Então, assim, a fisiologia pode mudar os pensamentos, e os pensamentos podem mudar a fisiologia. Por isso, esse cuidado tremendo. Em 2 minutos, eu consigo mudar o tipo de hormônio que eu estou liberando no meu corpo, né? Então, olha como isso é essencial para a gente, né? Ficar remoendo rotineiramente algum erro ou arrependimento de uma experiência negativa é um ruminar que passa a ser perturbador. Perturba teu sono, a tua concentração. Aí, se perturbou a concentração, eu não tenho memória, né? Porque se eu estou lendo um livro e aquele pensamento está junto comigo, eu não consigo lembrar o que eu li. Eu acabo de ler aquela página, eu não vi nada. Gente, isso acontece no cinema. Faz tempo que a gente não. Saudade de um cinema. Ei, Nossa, minha que filha, eu tô comendo. saudades. Apesar que agora já está liberado, eu vi até alguns horários, tem alguns horários disponíveis. Então, você está lá no cinema, a tela imensa, né? Tudo escuro para manter o visual naquela luz ali na frente, um cinema com áudio maravilhoso. Em alguns momentos você não vê a tela, você não vê o que passou, você não ouve o que falou, porque você estava no diálogo interno. Você fica assim, o que foi que ele falou mesmo? Eu estava pensando numa outra coisa. Olha o poder do diálogo interno, né? Então, imagina você acordando se falando que droga, que chato, que isso, ou lembrando de coisas incômodas do passado. Não dá, né, Liz? Aí aquela história que a gente fala, do nada fiquei ruim, não, 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 nada é do nada. Pode ter certeza que tenta lembrar do que você acabou de se falar para você poder identificar o que estava acontecendo. Por exemplo, você mencionou o cortisol, que seria Sim. um É o hormônio. negativo do estresse. Isso. E qual seria A endorfina, é o contrário, né? Você quer saber? isso? Então, assim, quando eu saio no parque, olho o sol e admiro as flores, o rosa, eu estou trazendo endorfina, eu estou trazendo. Eu preciso mexer quando eu abraço alguém. Então, assim, aí já entra um outro hormônio, mas de polaridade seriam esses dois, né? Porque são muito importantes. E em 2 minutos, quando eu mudo a minha postura confiante, né? Então, nesse vídeo, né, do TED, acho que é até legal se pudesse colocar para o pessoal assistir, achava M-Cult, que ela chama, né? Ah, você vai procurando, né? Vou falando aqui enquanto você procura. 2 minutos que você está na posição, e ela dava essa sugestão antes de você fazer uma entrevista de emprego, e eu uso isso muito antes de fazer uma apresentação, antes de entrar online, por exemplo, o quanto que é importante colocar a tua postura e cuidar do teu diálogo interno. Em 2 minutos você já liberava um hormônio que é o de baixo, é CUDDI, DDY. Você já liberava um hormônio fantástico para o teu corpo. E ele aí vai alimentando, né? Na minha fisiologia está um hormônio de alegria, meu pensamento é de alegria. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Para vocês terem uma ideia, eu gosto dessa metáfora do colar de pérolas, né? Quando a gente está com um grupo de amigos, de repente começa a contar piada. Então também faz tempo que não tenho um grupo de amigos, né, gente? Mas vamos fazer de conta. Eu tenho muito grupo de amigos no online. Esse mesmo, Liz. Ótimo. Então, quando você conta uma piada, por exemplo, do Joãozinho, todo mundo lembra piadas do Joãozinho. Por quê? A memória, ela funciona por emoções iguais, elas se ligam. Então, quando você está bem, você começa a lembrar de coisas boas, de várias situações boas. É como se fosse uma pérola daquele colar de pérolas. Então, a emoção é o fio condutor. Eu estou bem, eu vou lembrando de várias situações boas, eu vou me colocando num estado de recurso positivo. Se por acaso alguma questão eu estou mal, a mesma coisa vai acontecer. Eu vou começar a lembrar de várias situações ruins. Então, aí começa, eu brinco com aquela música, né? Lerê, começa o autoflagelo. Eu começo a lembrar todas as burrices que eu já fiz na minha vida. Gente, a gente tem estoque para isso, né? Bastante. Aí você começa. Então,
o que a gente tem que aprender é puxar esse fio condutor. Se a emoção que está conduzindo e trazendo os acontecimentos, naquele momento não me ajuda. Então, é importante saber controlar aquele teu diálogo interno, porque a partir do momento que você controla e direciona, eu gosto de uma... Diálogo interno tem várias dicas, mas a essencial é, você primeiro, é um diálogo interno inconveniente? Te incomoda? Por exemplo, eu estou lá querendo dormir ou querendo trabalhar, às vezes eu quero me concentrar e eu estou no looping, né, de... Porque ele falou isso, ele me falou aquilo, eu estou magoada, eu devia ter falado aquilo, porque ele falou isso aqui. Você entrou naquele looping de comentários. O que a gente tem que fazer? Né? Quando a gente pega... Deixa eu só pegar uma coisinha aqui, peraí. Deixa eu tirar. Quando a gente entra nesse looping, o melhor para a gente fazer no nosso dia a dia, eu queria só pegar essa parte aqui que está... Ah, pronto. É saber lidar. Então, as duas maneiras que a gente vai trabalhar, eu vou dar mais dicas, mas as duas primeiras maneiras de trabalhar a questão do diálogo interno. A primeira é interromper. Então, começou aquele diálogo interno, ou eu quero ler, me concentrar e não consigo, primeiro interrompe. E como que eu interrompo? Eu faço muitas vezes assim, para, Helene, chega, aí começa a cantar uma música que eu gosto, que me deixa, levanta o astral. Acabou a música, não é que nunca mais vai aparecer, pode ser que daqui a 10 minutos você lembre daquele diálogo de novo. Interrompe e direciona. A frase é, interrompe e direciona a sua atenção para algo positivo. Tá? A primeira é, interrompe e direciona para algo positivo. E aí tem várias coisas que você vai aprendendo a fazer. Né? Eu, muitas vezes, eu interrompo, como eu falei, da palma, isso foi algo muito frequente, mas tem hora que eu não posso bater palma. Né? Então, eu interrompo me falando mesmo, ou eu começo a cantar, ou eu falo assim, não, primeiro eu faço tal coisa, depois eu penso nisso. É uma maneira também, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou lavar essa louça, que eu detesto, eu vou lavar essa louça. Depois que eu lavar, eu penso nisso. E aí é possível. Então, lembra, direciono a atenção, porque eu estou lá lavando a louça, e põe para outro lado. Ah, pode ser que depois eu acabe de lavar a louça, eu vou fazer uma troca. Pode ser que dali a meia hora, uma hora, volte o pensamento. Interrompe e direciona. Ah, Helene, eu vou ficar maluco? Não, pelo contrário, você deixa de ficar. Cada vez que a gente interrompe, a gente está ensinando para o nosso cérebro que basta daquele caminho e a gente dá outro caminho. Basta daquele caminho, a gente dá outro caminho. E o cérebro generaliza. Né? Nós temos 3 características muito importantes, que é generalizar, por isso que a gente aprende rápido coisas novas. Eu fui na escola, aprendi que 2 laranjas mais 2 laranjas são 4 laranjas. Você não teve que aprender com todas as frutas, você generalizou. Generalizou para carro, generalizou para várias outras coisas. Já pensou se a gente não generalizasse? Ia ser uma loucura. Quanto tempo você ia demorar para aprender? E ali está lá, fazendo as maravilhas dela aqui. Então, o cérebro generaliza rapidinho. Ele percebe que quando está indo para um caminho que você não quer, ele vai ajudando você a interromper. E aí é uma maravilha. E aí você direciona, deixa você com mais estado de recurso e depois você pensa naquilo, né? Perfeito. Então, para trabalhar, então, esse diálogo interno, uma das formas, deixa eu aproveitar já numerar aqui, seria interromper para direcionar e... Opa. Isso, para algo... Sempre... eles são assim, são duas coisas, né? Eu interrompo e direciono. Okay. Porque eu tenho que quebrar o padrão, o hábito, o vício de começar a me xingar. Por exemplo, tinha um rapaz que começou a trabalhar comigo e ele tinha mania de falar assim, qualquer coisa que ele errava, eu falei assim, nossa, como eu sou burro! Coisa boba, sabe? Besteirinha que todo mundo faz, né? Então, mas era um vício. Que vício útil é esse, gente? Nada de útil, né? Eu estou gerando um sistema na minha mente, eu estou criando um pensamento que está mexendo numa emoção, isso pode me lembrar coisas do passado, isso vai colocar minha fisiologia no estado sem recurso, porque eu sou burro, não tenho recurso, né? Sem recurso, totalmente real, né? E o ponto, Liz, a gente não pode ocupar a nossa mente com coisas irreais. A gente já tem que ocupar a mente com tanta coisa.
sabe, essas fantasias. Ai, aquele diálogo interno assim. Eu brinco com as amigas o seguinte, vamos imaginar, você liga lá pro bofe, agora tem, como que é? Para o seu contatinho, meu afilhado fala que é contatinho. Liga para o contatinho e não consegue falar, tá? Aí você fica assim, nossa, onde será que ele tá? Aposto que tá lá bebendo, que tá com os amigos, que tá não sei aonde, e já começou a fazer um filme, uma imagem na cabeça de terror. Então, primeiro interrompe e direciona para algo positivo. Não pode atender agora, quando puder ele me liga, né? Esqueceu de carregar o celular. Quantas são as alternativas que podem acontecer? Mas por que eu tenho que pensar aquela ruim? Aí, quando a pessoa liga, você já está de mau humor, né? Porque você já pensou o diabo daquela pessoa. Menos, né, gente? Vamos cuidar. Interrompe e direciona para algo positivo, para uma música, para... Não, primeiro eu termino esse relatório. Eu faço isso várias vezes comigo. Até porque relatório eu não curto tanto, mas eu tenho que fazer. Então, assim, primeiro eu termino o relatório, depois eu volto a pensar nisso. Agora não dá, não é útil, não é necessário, não vai me ajudar e não vai trazer nenhum aprendizado. Então, primeiro eu termino, depois eu faço. Depois eu penso nisso. Então, por exemplo, primeiro eu termino... Seria o direcionar, né? O relatório, a leitura, o livro, a louça, o livro, Depois... Ou durmo, né? O termino também... Não, eu vou dormir, amanhã quando acordar eu penso de novo sobre isso, sabe? Então, está muito ligado nesse aspecto. Amanhã eu vou acordar, eu vou pensar melhor. Quantas vezes a gente fala, né, que depois de uma noite de sono você tem a possibilidade de refletir melhor, entender melhor. Então, não adianta eu ficar pensando nisso agora. Agora eu tenho que dormir. Porque se eu não dormir, eu vou acordar mal amanhã, vai ser pior. Então, eu vou dormir. Gente, é comando. Você tem que controlar o diálogo interno e não o diálogo interno controla você. É um autocontrole muito frequente, tá? Até que você mude o vício, né? Então, controlar. Então, aqui é você controlar. Aqui. Esse é um item importante de inteligência emocional também, que é o nosso controle interno, né? Ele vai nos dando mais inteligência emocional para lidar com as situações. A gente não tem esse aprendizado, né? Como lidar. A gente aprende a somar, a gente aprende a subtrair. Perfeito. Você aprende a ler, escrever, mas não como lidar com a tua voz, né? Como lidar com as nossas emoções, como reconhecer as nossas emoções. Exatamente. Interessante. Nossa, dica valiosíssima. E isso que está ligado naquilo que eu comentei, Liz, que muitas vezes eu pensava assim, puxa, no consultório, quando a pessoa aprende, pega o jeitão disso, ela melhora tanto. Ah, não, quero ensinar para mais gente. Então, era uma coisa muito legal. Hoje a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, YouTube e tudo mais. Mas antes eu só tinha o lugar que eu tinha para poder expandir a informação, era através dos treinamentos, né? E qual seria essa segunda dica para trabalhar o diálogo interno? Então, aquela que eu mostrei é o quebra de padrão, né? Okay. Que é uma forma que a gente chama de quebra de padrão, que é o que a gente fala muito na PNL. Não que nas outras formas você não esteja quebrando, sempre você está interrompendo. Mas, por exemplo, você pode acordar, vamos imaginar que você acordou e você não está tão maravilhoso assim, mas você fala assim, como seria? Brinca de como ser. Como seria se eu tivesse acordado bem hoje? Gente, é divertido, depois você começa a rir de você mesmo, tá? Se eu tivesse acordado bem hoje, aí começa o diálogo interno. Se eu tivesse acordado bem hoje, eu já acordava feliz, cantando, tá? Então, vamos brincar de como ser. Eu não estou bem, mas eu vou ficar bem. Então, eu vou brincar de como ser durante 15 minutos e depois eu volto a pensar naquilo que eu estava pensando. Então, você percebe que é sempre interrompe e direciono a base. Mas uma dica, aquela primeira era o quebra de padrão, quebra, canta, tal. Essa seria brincar de como ser. Como seria se eu estivesse bem?
como seria se eu estivesse bem-humorado? Como que eu reagiria no atendimento a um cliente, que eu atendi por telefone alguma questão? Como que eu reagiria numa situação com o meu gestor, com o meu chefe? Como que eu reagiria com alguém da minha família que faz tal coisa, que me incomoda, por exemplo? Quando eu estou bem, nem me incomoda. Então, como seria se hoje eu estivesse bem e isso não me incomodaria? É mágico, gente. 15 minutos, 10 minutos de brincar de como ser. Aí, sabe o que você vai perceber? Você já virou aquele como ser. Você já está bem, porque você colocou o seu corpo no estado de recursos. Lembra a história do colar de pérolas? Você lembrou de várias situações legais. Como seria? Eu teria feito igual aquele dia e tal. Você já se colocou num estado de recurso, de bem-estar, que vai te ajudar bastante. Entendi. Olha só, e é simples, não é nada Assim, complexo. isso, é isso que eu falo. Tá na nossa mão, porque não precisa ter técnicas complexas. É diálogo interno, é seu, você que produz. É você que produz o seu diálogo interno. Então, você tem que ser o porteiro do teu pensamento. O porteiro, por exemplo, eu moro num prédio, nesse condomínio. O que acontece? Quando alguém quer entrar, tem que passar pelo porteiro, certo? Então, o porteiro seleciona, entra, não entra, vai ou não vai. Você tem que ser o porteiro do teu pensamento. Você vai ter que selecionar, porque se você não seleciona, fica a casa da Maria Joana, aparece o pensamento que quer. Então eu falo assim: nossa, eu estava tão bem, fui falar com o fulano, fiquei mal. Olha o poder do cara, não dá. Gente, eu sei que é difícil, tá? Eu vivo isso no dia a dia, eu também encontro pessoas não legais ou interessantes no dia a dia, mas eu tenho que me responsabilizar por isso. Você pode ter o controle da sua mente, sim, né? E isso vai ajudar muito, né? Você tem que ser o seu treinador, o seu melhor amigo, né? Ou uma coisa que é interessante também, se eu tivesse falando isso para fulano, você pode escolher um mentor. Eu tenho mentores que eu sempre escolhi, alguns que eu nunca vi, nunca falei, por exemplo, uma mentora que me ajudou muito, quando eu falei para vocês que eu fui fazer aquele curso para falar em público, que eu tinha vergonha e tudo mais, era a Hebe Camargo. Eu nunca conheci a Hebe, nunca encontrei com ela, li sobre ela e assisti alguns programas, porque eu sou veinha, né, gente? Mas eu usava ela como mentora. Então, eu pensava assim, se ela estivesse aqui agora, como ela agiria? O que ela faria nessa situação? Né? Porque, gente, o diálogo interno é uma auto-hipnose sem filtro. E aí a gente tem que escolher o pensamento que a gente quer criar e a emoção que a gente quer criar na gente, automaticamente. Tá? Então, eu tenho que escolher isso. E aí, por isso que eu lembrei, escolha um mentor. Se o meu mentor estivesse aqui, ou a minha melhor amiga, eu tenho uma amiga que é super legal, ela é empolgada, ela me põe para cima, ok. Se eu estivesse falando com ela e conto para ela que eu estou sentindo isso, o que ela me falaria? Ela é uma mentora, né? Naquele caso, naquele momento, ela está agindo como mentora, né? Olha, que recurso interessante. Eu Então, você apronto, disse, viu? não precisaria ter reconhecido, né, conhecido a pessoa Não, não. pessoalmente, mas você pode pensar e falar assim, olha que interessante. Porque assim, eu achava engraçada a Hebe, porque ela falava, às vezes ela falava umas besteiras, gente, umas gororoba, e ela agia como se ela não tivesse falado nada demais, como se ela estivesse na cozinha da casa dela, né? E essa espontaneidade que eu achava assim, para não ficar assim, ai meu Deus, eu falei essa besteira e agora, meu Deus, essa besteira vai acabar com a minha carreira. Não, ela agia com tanta naturalidade, espantosa naturalidade, que a gente também agia com essa naturalidade. Então, quer dizer, percebe que não é o que acontece, é como a gente interpreta o que acontece, que a gente falou lá no começo, é aqui acontecendo também, né? Então, mentores são super importantes para a gente, né? Eu lembrei agora, Liz, um estudo, eu posso até depois te passar para você incluir aqui no mapa, que ele mostra como que o diálogo interno, né, o impacto das emoções no cérebro. E ele mostra como que o diálogo interno negativo persistente, tá? Lógico, todo mundo tem uma vozinha que fala assim, ai meu Deus, hoje não foi um dia legal.
Tá, mas o que eu posso fazer para melhorar? Eu tenho dias que eu falo, puxa, hoje não foi tão produtiva, eu não estava tão produtiva. O que eu posso fazer para amanhã tá melhor, tá? Normal. Aí não é um diálogo interno de sofrência, é um diálogo interno para pensar, analisar e ver o que eu faço melhor. Então, esse estudo mostra que a emoção no cérebro, repetidamente, ela enfraquece múltiplas estruturas neurais que nós temos e deixa a gente mais vulnerável ao estresse. Porque essa estrutura, por exemplo, uma estrutura é a ínsula, né, ou a amígdala que nós temos das emoções. Então, ela entra em alta. Olha que interessante. Quando você está no diálogo interno, você está fazendo tanta coisa no seu corpo, você está no diálogo interno negativo, você tem uma alta hiperatividade no impulso automático durante essa conversa negativa interna. Né? E todas as áreas relacionadas às emoções, como a nossa capacidade de empatia ou atenção às ameaças, sofrem com isso, né? E ela vai entrando em esgotamento psicológico, porque a gente fica tanto tempo no estado de atenção, de tensão, que isso nos incomoda bastante, sabe? Então, até por saúde, você tem que melhorar o teu diálogo interno. Até por uma questão física, de manter você menos estressado, te ajudar fisicamente a lidar com os problemas. Que problemas, gente, tem de monte. Abre aí uma caixinha que eu vou contar minhas desgraças da semana, que eu tenho bastante, menos em segunda-feira. Então, assim, tem problemas, né? Às vezes você tem problemas de saúde na família. Quantas pessoas estão passando por situações tão graves, né? Nesses últimos tempos, você tem problemas de saúde, você tem problemas financeiros, problema a gente tem aos montes. Agora, como eu vou fazer para sair disso? Entendi. Não, com certeza. Liz, falei muito rápido. Então, eu queria recapitular, Vamos lá, busca aproveitando alguns pontos para a gente puxar. de exemplo, né, de pensamento que muda a fisiologia. Tá Então, bem. por exemplo, se a gente está com... A questão do medo ajuda bastante, porque é mais, como se diz, é mais no extremo, né? Então, vamos pensar no medo. Como eu faço para ter medo de elevador, por exemplo? Tá? Como que eu faço para ter medo de elevador? Que não é um medo tão incomum, tá, gente? É que algumas pessoas, apesar do medo, enfrentam e outras não. Para ter medo de elevador, eu tenho que ficar pensando o quê? Vamos raciocinar. Eu tenho que pensar que eu estou dentro do elevador. Que mais? O que tem que acontecer para eu ter medo? Só estar dentro do o elevador, não. elevador pode cair. Que o elevador vai cair, que vai apagar a luz, que eu vou ficar sem ar, que eu vou chamar e as pessoas não vão me ouvir, que eu vou bater, 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 gritar e ninguém está me ouvindo, e o ar está acabando. Gente, se eu pensar bem pensadinho isso, né, fizer aquele filminho na minha cabeça, a próxima vez que eu for entrar no elevador, eu vou pensar duas vezes. Né? Por quê? Porque está fora do meu controle. E isso, essa questão eu acho que pode até pôr a questão do controle, sabe, Liz? Eu acho que a pandemia tem nos ensinado, e para mim foi uma cacetada, que eu não controlo nada. Não temos o controle de nada. Tá? Então, assim, eu sei que a vida de muitas pessoas desandou, como a minha também. Em uma semana, em um dia, no mesmo dia, caiu quase a minha agenda do ano inteiro, quando foi declarado. Né? Que o último dia que eu dei treinamento foi 12 de março, no presencial, e aí caiu a agenda do ano inteiro. Né? Até começar as coisas andarem, né? Poxa, o quanto de aflição. Então, por exemplo, o querer controlar. Gente, use esse querer controlar do pensamento. O pensamento a gente pode controlar. Né? A gente treina a controlar o pensamento, a gente consegue controlar o pensamento. Mas controlar a economia eu não consigo, controlar a saúde eu não consigo, controlar quanto eu vou voltar. Que coisa que dá mais agonia. Falei para vocês do parque, um dia eu posso ir no parque, outro dia não posso ir no parque, outro dia eu posso ir, mas só posso estar hora, outro dia não posso ir, mas não posso final de semana, outro dia... Gente, não tenho controle. Né? Então, a questão do querer controlar é algo que também nos traz uma angústia muito grande. Aí fica lá nosso diálogo interno, enlouquecido. Será que eu vou poder fazer isso? Quando será? Quando será que eu vou poder viajar? Quando eu vou poder fazer tal coisa? Então, será que um dia eu poderei sair? Será que um dia eu poderia aglomerar novamente? Né?
Então, a gente tô brincando com isso, mas, gente, vocês não pensam... Eu penso isso todo dia, né? Quando Nossa. eu vou poder fazer tantas coisas que eu não posso fazer mais? Só que na live eu já citei vários, né? Citei praia, andar de avião, aglomerar com os amigos, não dá mais, né? Vamos lá, que outra coisa que você queria colocar de fisiologia? De fisiologia, então, porque aí o pensamento são essas ideias que a gente tem. E Sim. da fisiologia seria Então, a o fisiologia é tudo que ocorre de mudança corporal, tá? ah, Então, por exemplo, ok. comecei a pensar, comecei a lembrar de um dia que eu fiquei muito nervosa. Aí eu começo, batimento cardíaco muda, tá? Aí muda meu batimento cardíaco, muda minha respiração, eu começo a transpirar, muda, por exemplo, respiração é o carro-chefe. Quando eu falei para vocês aquele fio condutor das emoções, do colar de pérolas, é a respiração. Se você aprende a lidar com a sua respiração, você consegue, nossa, trabalhar muito a emoção, né? É um fio condutor mesmo, a respiração. Então, é muito importante. Eu lembrei aquele dia que eu fiquei nervoso, por exemplo, falar em público, né, que acontece bastante. Eu lembro aquele dia que deu um apagão, não lembrava nada na minha cabeça. Aí, só de lembrar, eu falo: olha, só de lembrar, minha mão já está suando. Sim, porque quando você lembra, o seu cérebro traz a situação novamente, com tudo que você viu, ouviu e sentiu, né? Agora, quando eu lembro dissociado, lembrando assim, tá, não é porque aconteceu aquilo aquele dia que vai acontecer de novo. Eu já me preparei, eu estudei, eu treinei, então eu consigo fazer uma nova realidade, né? Como os hormônios lá de cima que a gente colocou, né, muda a respiração, batimento cardíaco, sudorese, hormônios. Então, aí a pessoa bate o coração, aumentou, deu uma taquicardia. Nossa, tá vendo? Eu tô tão mal que eu tô até com taquicardia. Acho que eu vou para o hospital. Quantas as vezes as pessoas chegam no hospital com crise de ansiedade? A Acha que crise, está tendo um ataque cardíaco, mas na realidade é uma crise de crise de ansiedade. ansiedade. Porque a ansiedade é uma preocupação em relação ao que vai acontecer no futuro. Eu me preocupo hoje e fico ansioso. Eu não vivo o que está acontecendo no hoje. Eu estou lá no futuro. Então, quando eu estou ocupado, né, não vivo agora, pensando no que vai acontecer, e a gente falou que não tem controle, acabou, né, Liz? Sim, É uma nova realidade. Eu ensaiei, eu me preparei, eu estudei, eu treinei. Então, eu vou criar novos cenários. Bem legal que você colocou isso aí. então, a ansiedade, por exemplo, então, uma crise de ansiedade. Crise de Sim, ansiedade. perfeito. Vai Crise de ser ansiedade. um Um controle. excesso de preocupação com o futuro. Então, vai ser um futuro. E aí eu estou fazendo qual filminho de futuro? De futuro ruim. Porque se eu fizer de futuro bom, eu vou ter manifestações na fisiologia, mas eu vou ter uma adrenalina. Ai, meu Deus, amanhã tem um evento tão legal. Eu estou lá no futuro já. Ou amanhã eu saio de férias, que legal, eu vou sair de férias. Mas é uma ansiedade positiva, que libera um outro hormônio, que não me desestrutura. Ansiedade no futuro ruim, que aí eu começo a imaginar coisas ruins acontecendo, aí é a do estresse. E a frequência de pensamentos estressantes, ele diminui justamente a sua imunologia mesmo, né? Então, vira um ciclo ruim, vira um ciclo negativo, né? E não um ciclo positivo ou virtuoso. Hum. Não, e essas dicas que você deu de, sabe, cancelar e mudar, interromper Interromper e direcionar, e sempre, direcionar. gente. Gente, É o isso mais rápido. Existem outras técnicas, existem exercícios, existem muitas coisas, mas assim, esse eu falo para você que é o que dá mais resultado mais rápido e você faz agora, né? entendi. Nossa, e dá para ajudar muita gente, né? Ai, gente, Com ajuda. Por essas isso que eu gosto dicas. desse tema, né? Nossa, é incrível. Gente do céu. Ah, deixa eu ver.
Tem um monte de No dia a comentário. dia tem a moça do tempo e tem a moça do diálogo interno. Eu quero ser a moça do diálogo interno, não é? A Maju não era a moça do tempo, eu quero ser a moça do diálogo interno. Ai, gostei. Cada Excelente uma, né? A ideia. gente inventa, mas é porque eu acredito muito nele, né? Tudo que já foi feito, usado, trouxe tanto resultado, né? Que eu fico bem feliz. Deixa eu ver. A gente está com vários comentários aqui Tá bom. no YouTube. Deixa eu. Que Tá, eu deixa eu ver se eu consigo entrar aqui também, eu dou uma olhada. então, tem aqui o querido engenheiro José Marcos, dando boa tarde. Diz boa tarde, José Marcos. A Luciana também. Liz sempre surpreendendo com as magias, as mágicas do Mindmaster. O É Nelson verdade. comentando muito interessante, mapa e diálogo Que dia- interno. O José Marcos comenta a famosa reunião com nós mesmos, né? Para repassar as Exatamente. metas e objetivos. Depende da semana, depende da semana, faço 2 reuniões comigo, pensa que trabalho que eu Que dou. trabalho que ele dá? Ele dá um trabalhão para ele mesmo, né? Ah, Valéria dando oi. Olá, Valéria. Ó, o Ah, engenheiro José Marcos ele estava perguntando sobre isso, interromper e colocar uma meta mais audaciosa, se isso está válido. Olha, está válido se aquela meta não te dá angústia. Se ela dá uma certa ansiedadezinha, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Aí você tem que ficar prestando atenção no que você se fala. Se você fica assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Ai, é muito angustiosa. Ai meu Deus, e se não der? Perdeu. Ela está te angustiando ao invés de te motivar. É isso que você tem que ir calibrando o que você vai se falando, tá? eu tiro na culatra, né? Então, Exatamente. às vezes, quando o desafio é grande demais, né, você acaba desistindo do que enfrentando. É. Ah, E o Marcos foi. colocou uma outra meta muito legal. Muitas pessoas, quando ele falou aqui, colocar, escrever no papel para não dormir com a pendência na mente. Perfeito. A dica é: parou de trabalhar, anota tudo, tá? Muitas pessoas falam assim: ah, no dia que eu acordo, no dia seguinte, quando eu acordo, eu vou listar o que tem que fazer. Gente, não funciona tão bem quanto dessa outra maneira. Eu sei que é um hábito, é difícil às vezes quebrar hábitos, mas o que acontece? Quando você não registra no dia, o teu cérebro fica assim, eu preciso lembrar amanhã, eu preciso lembrar, preciso lembrar, preciso lembrar. Aí quando você está vendo uma série que é a hora de descansar, ele lembra, mas você não pode fazer naquela hora, você não acordou, nem dormiu ainda. Né? Então, isso vai gerando estresse. Para a qualidade de vida mesmo, que tudo que a gente está falando aqui está ligado à qualidade de vida. Né? O essencial é terminou o trabalho, eu sei que hoje muitos trabalhando dentro de casa, né? Terminou o trabalho, não vou mais mexer em nada de trabalho, lista todas as pendências. Ou vai listando durante o dia, ou antes de fechar a lojinha, né? Lista tudo. Por quê? Quando você lista, é o que ele colocou, você dorme melhor, você não fica pensando naquilo que você tinha que fazer quando está tomando banho, não te atrapalha. Porque é a mesma coisa eu estar de férias e pensar no trabalho, não estou aproveitando as férias. E quando eu estou no trabalho pensando que eu quero sair de férias, também não estou aproveitando o trabalho. Né? Então, essa dica foi muito boa, que ele colocou. Antes de dormir, lista tudo no papel. Isso. Aí eu já faço, já lista num mapa mental. Sim, sim, já põe lá no seu mapa mental do dia seguinte, né? As tarefas que você tem para o dia seguinte, que vai te ajudar bastante. Uhum. Que legal. A gente já vamos assim caminhando para os Sim, nossos finalmentes. lógico. Gente, conversar com você é tão gostoso que Ai, Liz, estou em é, casa batendo fala, papo com você, Liz. se Estou na deixar, cozinha de casa, igual a Hebe agora. se deixar, a gente vai varar a noite aqui batendo papo, né? Ai, com certeza. Que eu vou fazer? Deixa eu ver, alguma aqui, vamos abrir aqui no Dá uma olhada aí no seu mapa. ferramenta, Se quiser, você me pergunta. encerramento, aqui no final. Vamos usar uma outra corzinha aqui. Eu vou pegar aqui.
deixa eu ver, uma orientação, alguma dica final? Tá, olha, uma coisa básica que eu faço e que ajuda bastante. Presta muita atenção nos últimos pensamentos que você tem ao dormir. Aquelas últimas coisinhas que você está pensando, tá? E a primeira coisa que vem na sua mente quando você acorda. Ali são dois momentos muito importantes para você pensar e criar realidades legais para você. O que eu chamo de criar realidade? Quando você vai dormir, às vezes as pessoas ficam assim, nossa, amanhã eu vou ter um dia, nossa, eu vou ficar acabada. Gente, menos, né? Nem aconteceu ainda, você já está acabado. Você já está falando para a tua fisiologia ficar no estado acabado. Não, amanhã eu tenho um dia muito desafiante, vou ter inúmeras coisas e eu vou conseguir fazer tudo da melhor forma possível. O possível que eu posso naquele momento. E se não foi tudo maravilhoso, tudo bem, gente. Tá? Então, presta muita atenção antes de dormir. E a primeira coisa que você fala ao acordar, porque muitas vezes as pessoas, quando começam a prestar um pouco mais de atenção, ouvem isso. Ai, meu Deus, hoje vai ser um dia daqueles. E o dia que você resolve mais, que você produz mais, é aquele dia que você acorda e fala assim: nossa, hoje tem um monte de coisa, mas eu vou conseguir dar conta, vou resolver, vou fazer, ou farei da melhor maneira possível. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, que eu saiba, né? A gente até treina para isso, mas ninguém consegue ser sempre, todo dia maravilhoso. Eu não conheci, tá? Então, uma dica boa que eu daria para vocês, se você ficar prestando atenção nisso e conseguir direcionar para algo positivo, isso já vai te ajudar demais. Vai ajudar o teu sono, vai te ajudar nos seus sonhos, né? Nos sonhos a gente está elaborando várias coisas importantes que fizeram parte do nosso dia e te dá a chance de acordar melhor, porque muitas vezes a gente acorda com uma emoção meio estranha, porque muitas emoções aparecem nos sonhos, e você pode não lembrar, mas você às vezes acorda com uma emoção daquele sonho que estava ali presente. Tá? Então, Hum, são dicas que ajudam bastante. nossa, incrível, top. Eu tenho o hábito de ligar aqui o cronômetro. Deixa eu ver, Estou aprendendo aqui, hein? metrô online. Legal. E aí, lançar, ligar o cronômetro, Ah, voltar no mapa mental. Então, vamos tá. recapitular o que nós vimos, né? Com o tema aqui de diálogo interno, na abertura. Então, nosso, né, tema, data, horário, local, a nossa querida aqui, Elaine Martins, psicóloga, coach, palestrante, professora, especialista em PNL, programação neurolinguística, conversando aqui com a gente no quadro do especialista, e na introdução comentando aí, né, o diálogo interno é uma comunicação que a gente faz com nós mesmos, né, essa autoconfiança pode, né, ser ajudada ou piorada conforme essa voz interna, né, do será e se, e que a gente tem aí 4.000 palavras por minuto, gente, os pensamentos são muito rápidos, né, então esse aqui desse diálogo interno, né? E é mais rápido do que a nossa fala verbal. Então, o pensamento, né? É 10 vezes mais rápido. 10 vezes mais rápido? Não. Aqui tá certo, 4.000 palavras por minuto, então isso aqui é mais rápido que a nossa fala verbal, né? Perfeito. E o pensamento do nada fiquei mal, quer dizer, não é do Isso não nada, né? existe. Isso não existe. Cuidado com esse círculo vicioso, né? Que conforme esse diálogo interno, isso pode te dar aí uma insônia. Então, atenção, ok. Aí entra insônia, perda de memória, dificuldade de concentração, falta de foco. Só isso já vale a pena trabalhar bem o diálogo interno, né, Liz? Então, em relação à memória, a gente pode ter uma perda
insônia, perda de memória. E, na realidade, assim, a gente pode ter uma perda não apenas de memória, mas também de concentração. Foco. É uma queixa muito grande, né? As pessoas falam, não consigo focar. Com certeza. O diálogo interno é mais poderoso, ele que vai ocupar a atenção maior. Lembra a história do cinema, né? Então, atenção aqui, né? Com esse checklist que a gente costuma fazer, né? Isso. Cuidado quando vira o pior inimigo. Isso. O checklist é quando ele funciona como positivo, Liz. Então, ele faz um checklist antes de eu sair, ele me ajuda a estar preparado e prevenido. Aí ele é positivo, não preciso ter cuidado. Agora, quando ele está negativo, isso. Preparado e prevenido, eu gosto dessa frase. Isso. Perfeito. Né? Aí uma indicação é uma palestra no TED, a linguagem corporal molda quem você é, da Amy Cud, é isso. Amy Cud. E ela vai mostrar o impacto do hormônio como é rápido, né? Eu gosto por isso também. Então, a gente tem tanto sobre o pensamento como a fisiologia, né? Então, o pensamento muda a fisiologia, que libera hormônios, né? Tanto positivos, né, como negativos. Então, o cortisol, a endorfina, o exemplo, né, o medo do elevador, né? Quando você tem esse pensamento, né, tudo que pode dar errado com o elevador, aí você já dispara aquele estresse dentro dentro da sua fisiologia, dentro do seu corpo, né? Então, esse do querer controlar, a gente tem muita coisa que a gente não controla, né? Mas a gente pode controlar os nossos pensamentos. Então, na fisiologia... Já vai ser fantástico, você vai amar controlar os pensamentos. E aí, então, acho que melhor colocar aqui, ó, controlar pensamentos. Quer controlar? Então, controle, deixa eu ver aqui, os seus pensamentos. Então, eu vou, na realidade, colocar aqui... Treine pelo... O único que você pode controlar é o seu pensamento. Olha, já tá bom. Pensamento. Então, não controlamos... E aqui, eu vou colocar assim, que não controlamos... Opa. Eu gostei disso de letra maiúscula e minúscula, viu? É algo que vou praticar também. Eu vi você fazendo, eu gostei bastante. Porque aí chama atenção, né? De algumas coisas. Aqui, eu fui... Aqui, controlamos. Então... Nada, né? Então, o que a aqui, gente controla hoje? Controlar pensamentos positivos, né? Vamos estimular aqui para os positivos. Perfeito. E aí, esse de cá, a gente não controla o que está fora. Fora. Por exemplo, o ambiente. Ambiente. Quanto vem a minha conta de luz, né? Nada disso. Se vai chover muito, vai chover pouco. Isso, a economia, os outros. Então, a gente fica, às vezes, fazendo aquele diálogo interno com uma outra pessoa e a outra pessoa não está participando do diálogo, nem sabe, né? Ela nem tem noção. Aí você já está naquela emoção, você vai encontrar com ela, com aquela emoção, ela não sabe de nada do que você pensou. Ai, é muito doido, mas a gente faz, né, gente? E aí, a fisiologia também pode mudar o pensamento, né? Totalmente. Essa mesma coisa, né, da liberação dos hormônios positivos e negativos. Então, o exemplo, né, onde é que você passou nervoso, então a fisiologia tem a ver com o seu corpo, que é a respiração acelerada, o batimento cardíaco acelerado, sudorese, né? Transpirar, então uma crise de ansiedade, né? É o futuro, pensar no futuro ruim. Né? O excesso de preocupação, né? Esse estresse. Agora também pode ser um positivo, né? Nossa, que legal, amanhã sai de férias. Sim. Então isso vai dar também, pode dar uma ansiedade positiva. E você criar, né, uma nova realidade com aquele exemplo de falar em público, Sim. então, né, fazer uma apresentação. E aqui na nova realidade também entra
lembra aquele treino daquela dinâmica? Como seria, que é uma dica? Ele está mexendo nisso daqui. Ele está criando essa nova realidade. Ah, mas eu não sei fazer desse jeito, só minha amiga. Tá, como seria se você agisse como ela? Como seria se você fosse tão espontâneo como fulano? Ah, então é o brincar de como seria, no positivo, né? Né? Isso assim tem tudo a ver, né, com o cérebro, As né, emoções, elas se juntam como um colar de pérolas, né? Pela emoção igual, né? então aqui as emoções, elas Nós vão armazenamos as emoções, né? Como um colar de pérolas. como um colar de pérolas, né? E aí você Perfeito, controlar o seu diálogo interno, né? E perfeito. até por uma questão de saúde, que é importante você cuidar aí desse diálogo interno, porque é aquela da Também, crise de se você se ansiedade. estressa demais, você está enfraquecendo o teu organismo para você poder lidar com as situações do dia a dia. E enfraquecendo o teu emocional também. Né? Isso mesmo. E aí a gente pode, então, trabalhar aquela dica de interromper e direcionar para algo Perfeito. positivo. Por exemplo, primeiro faço tal coisa, né? Eu lavo a louça, né? Para depois pensar É, nisso. Primeiro eu termino o relatório, primeiro eu vou dormir, né? Depois eu penso nisso, né? Essa questão de se a gente treinar, o cérebro vai generalizar e a gente aprende isso, e a uhum. quebra do padrão, né? Interromper, cantar, dançar, tem Sim. coisas que é, E percebe né? que quando eu danço, eu mudo a fisiologia. Mudou a fisiologia, mudou o pensamento. Ah, por isso que falam tanto, esporte faz bem para a cuca, dança faz bem para a cabeça. Lógico que faz, você põe a sua fisiologia num estado de recurso positivo. E aí, você entrou chateado, dançou, saiu alegre. Por quê? Porque você mudou a tua fisiologia. E aí, lembra do colarzinho de pérola, só vai lembrar de coisas boas naquele momento. Bem Hum. legal. E trabalhar aí esse exercício, né? De como seria, né? Se eu estivesse bem, né? Como que eu me comportaria, o que que eu falaria, o que que eu faria, a puxar, né, ter essa consciência da autorresponsabilidade, né, que você é o porteiro da sua mente. Eu adorei essa ideia de Ah, você ser eu o uso porteiro bastante essa metáfora comigo. da sua mente, É. né, então quais ideias você vai deixar entrar, quais ideias você não deixa entrar, né, escolher, por exemplo, um mentor, adorei essa ideia, se a Ah, eu Hebe uso Camargo mentor. estivesse É. aqui, o que que ela falaria, né, que conselho É. ela me daria, né, E que pode ser sua amiga, né? Pode ser um professor, pode ser alguém que você convive, ou um personagem que você leu num livro. Eu gosto muito de biografia, então biografias também é algo que interessa, né? Como aquela pessoa agiria, então, bem legal. um professor, Sim, um livro, um verdade. autor. Né? Até, ó, pensando nisso, até uma brincadeira. Eu assisti a série Outlander, que eu adorei. E aí, muitas vezes, eu ficava assim, ai, tô com dor aqui. Eu falava assim, meu Deus, aquela mulher, né, que não vou dar spoiler aqui, mas assim, ela enfrentou tudo aquilo, ela acordava naquele lugar, sem recurso nenhum, e dava conta. Ah, não, Elaine, pelo amor de Deus, vamos lá. Então, assim, até o personagem do filme eu usava na minha cabeça. Muitas vezes eu falava, nossa, como que ela aguentou isso? Será que eu aguentaria se eu estivesse lá? Não, então eu tenho que aguentar. Isso me Porque faz era uma lembrar história também. real, né? Aquilo foi toda a história real que aconteceu, então isso te inspira, né? Puxa, então, para mim, e quem eu vou colocar aqui é o Marcos Rossi. É uma pessoa, o mentor é um inspirador, né? É uma pessoa que inspira a gente, né? Em algo, ó, não significa que eu quero ser como a Hebe em tudo. Eu quero me vestir como a Hebe, eu quero. Não, é um aspecto. Qual é o item daquela pessoa, daquele personagem, daquele mentor que você gostaria de ter? É uma habilidade. Você não tem que ser igual. Eu nunca vou ser igual e nem tenho interesse em ser igual. Mas qual é o item que você quer ser, aprender com ela? Porque o Marcos Rossi é um palestrante que é incrível, né? Ele fala sobre superação. Olha, E tá eu vendo? falo, se o Marcos consegue fazer, qualquer um consegue, né? Porque ele, por exemplo, eu vou só Exatamente isso.
Uhum. Eu liguei o cronômetro, mas já estou tirando, assim, altos papos. Então, voltamos a conversar, né? Desculpa, eu fui Bom, conversando também. eu já conto Tá, do Marcos, tá. né? Então, a Vamos para o princípio, né, encerramento. a, a gente ficou aqui já quase 1 hora e meia batendo papo, né? E consegui resumir tudo isso numa única página em pouco mais de 10 minutos. Sim, Então, eu falo que isso daqui é o poder de síntese do mapa mental. é E quando eu fantástico, estava né? mencionando do Marcos Rossi, é que Ah, já demos várias palestras juntos, e quando eu apresento, eu falo, então, o Marcos, ele é casado, tem 2 filhos, ele é graduado em Direito, na época ele trabalhava numa instituição financeira, ah. anda a cavalo, há, né, mais de 10 anos toca surdo na, como chama lá, no carnaval, Ah, então que legal, na escola a de samba. bateria da escola de samba, ele anda de skate, ele surfa. Eu diria assim, coisas que qualquer um de nós faríamos, né? Com a única diferença que ele nasceu com uma síndrome chamada síndrome de Hanhart, que se percebe pela ausência de membros. Então, ele não tem nem braços e nem pernas. Né? E ainda assim, ele Uau! tem tipo, um toco aqui no braço que é amarrado tipo uma espiral que dá em tipo 2 dedais. E aí, assim, Puxa. ele digita mais rápido do que eu, que tenho 10 dedos e Ai, da nem me tomografia. fala, nem E eu me falo, fala. Marcos, como que você consegue digitar desse jeito? Eu falei assim, meu Deus do céu. Então, Baita inspiração, né? eu falei assim, então o meu mentor vai ser o Marcos. O que que o Marcos Perfeito, é isso, exatamente. Né? Enfrentei uma barreira, tá? Eu estou passando por um obstáculo. Como que o Marcos lida com o obstáculo? É essa a ideia. Puxa, mas eu nem convivo com o Marcos, mas só de você ter me contado, eu já vou pensar. Para ele lidar com o obstáculo dessa forma, o que ele tem que valorizar? O que ele tem que falar lá dentro da cabeça dele? O diálogo interno dele, com certeza, não está falando, ih, cara, você não serve para isso, ih, você é um coitado, ih, não dá, você é uma vítima da situação. Com certeza, o diálogo interno dele não está falando isso. Né? Isso mesmo. Então, são as coisas que a gente vai supondo. Muito 10, legal. Olha, aqui no. A gente já está aqui se despedindo, Escureceu já, né, já Aquiles? escureceu. Ah, Gustavo Oliveira comenta: parabéns pela importantíssima aula, Oh, obrigado. feliz da vida. Duti Santos fala: porque mesmo dormindo com boas ideias, eu sonho com coisas de muitos desafios. O Lucas comenta: Liz, o que você achou do novo layout do MindMeister? Ai, olha, Lucas, assim, eu não sou uma pessoa muito visual, né? Ah. Eu percebi que alguma coisa mudou, mas para mim, no geral, parece muito parecido. Liz, jura que você não é muito visual, Liz? Nem se tornou mais visual com o Mind Map? Então, olha que eu quando, tipo, eu já sei que PNL existe há Sim, 2 décadas. lógico, lógico, Né? E na lógico. época estava assim, todo mundo investindo em certificação, em Ah, practitioner, e master, não sei o que, tá, 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 tá. Eu falei, gente, eu acabei de investir numa certificação em mind mapping, eu não vou sim, lógico, investir numa outra. lógico. E aí eu falei, não, mas se um dia eu fizer o teste, com certeza eu vou ser visual ou no mínimo sinestésica. Quando deu auditiva. Mas eu fiquei assim, 1 mês em estado de choque. Mas eu vou te contar, o maior valor do auditivo é a praticidade. Está totalmente ligado com o Mind Map. Eu acho assim incrível, porque Totalmente ligado. olha só, porque é aí que eu comecei a perceber que eu não sou de ficar assistindo uma apresentação, eu estou ouvindo e olhando para o meu mapa mental. E aí, Sim, sim, palavra-chave, vou lá, tum, e anoto. sim. Palavra-chave, e anoto. Ó, e o poder do auditivo é a síntese. Então, você tem os talentos importantes para o Mind Map, que envolve a questão da síntese, conseguir fazer essa síntese, que não é todo mundo que consegue, te falei que para mim era um mega desafio, e a questão da praticidade. É como você falou, puxa, falamos 1 hora e meia, a gente conseguiu sintetizar isso em 12 minutos. Hum, Fantástico. Auditiva de e carteirinha. esse auto. Habilidade em línguas que você tem também. Então, tudo isso está muito ligado ao auditivo. E essa parte do auditivo, quando eu dava. Quer dizer, aquelas, eu estou começando a voltar a dar aulas de Não, inglês.
É. E aí, eu lembro que a gente fazia o treinamento, né, para ser professor, para ser teacher, e que você tinha que desenvolver 4 habilidades linguísticas, que é o listening, speaking, reading and writing. E Uhum. quando eu estava no Japão, eu falava assim: "Meu Deus do céu, reading and writing vai ficar para outra reencarnação", porque, gente, aprender É porque envolve o visual, né? os ideogramas era uma coisa muito complicada. Eu falei: "Eu vou aprender o conversation, o kaiwa", Sim. porque aí do tipo, eu não sei ler, aí eu explicava: "Então, eu sou estrangeira", aí para dar mais ênfase, eu falava assim: "É a primeira vez que eu estou no Japão", aí eu falava assim: "Por gentileza, poderia ler para mim, né, qual que é a É. saída, para eu saber para Tá. onde eu tinha que ir?". Puxa, ali não dá para supor nada, tem que saber mesmo. E aí o que acontece? A minha pronúncia, as pessoas olhavam para mim e não acreditavam que eu não sabia japonês. E aí eles falavam: "Não, você é modesta", porque eu tinha a pronúncia correta, a entonação, eu não falava como uma estrangeira que Não, você falava tinha o com sotaque, né? Que é o importante, né? pois é, Mas é e o aí auditivo que dá isso. É. o Mas em pessoal segundo o seu pode ser visual ou sinestésico, aí você tem que ver, né? então no teste eles dão como empatados, Ah, então, ó, tá vendo? acho que é de tanto que eu Perfeito. faço os É, mapas mentais, com mas para mim certeza. isso é muito chocante, porque eu vi um vídeo no Instagram, eu falei: "Nossa, que lindo". Aí eu chamei minha filha: "Olha que lindo", né, porque era um cara, assim, num caiaque, não sei, num bote, numa água cristalina, uma paisagem exuberante, né, eu falei: "Gente, vem ver, olha que lindo". Ela bateu o olho: "Olha que massa, o casco do barco é transparente". Eu olhei assim: "Ele é o quê?". Eu não tinha percebido. É, são os detalhes que escapam do órgão sensorial que a gente não tem domínio, né? Não tem jeito. Legal, Pois que é. legal. Então eu acho que, assim, todo esse autoconhecimento são ferramentas, é fundamental para a gente, né, se conhecer e, como fala, criar essas estratégias para você Sim, para viver maximizar melhor, né, os gente? seus É, pontos, minimizar o que é ponto baixo. com certeza, com certeza. Hoje, com essas dicas de, como fala? De diálogo interno, puxa, Elaine, olha que rico, Ah, viu? espero poder ajudar seu grupo aí bastante, porque olha, se ajudar como me ajudou, eu já fico feliz, porque realmente eu sei o quanto que isso trouxe de benefício para mim, quando eu consegui lidar com ele. Nossa, incrível. Olha, o pessoal aqui Que agradecendo, bom, que bom. gratidão. Olha, você Coraçãozinho vê, para vocês. gratidão, minha querida. E para Beijo as pessoas, grande. te contratarem, você faz, então, você clinica, as pessoas podem, te contratar como psicóloga, Sim, podem sim. Eu faço atendimento. O que facilitou muito agora, a questão da pandemia, dos atendimentos online. Eu fiquei um tempo sem fazer atendimento, pela questão de viajar, né, para fazer palestra, você perde muito dia. Às vezes perdia um dia inteiro para chegar em Manaus. Então, isso acabava atrapalhando muito a agenda. Agora está maravilhoso, ajudou muito na agenda. Então, eu pude voltar num atendimento maior, atender mais pessoas que eu antes não conseguia tanto. Estou bem feliz. que bacana. Então, Entra lá olha, no Instagram, depois o LinkedIn é o mesmo do Instagram, igualzinho, mas me chama ali no Insta, a gente sempre dá um alô. Eu demorei muito para começar a fazer o Insta, porque como eu sempre trabalhei muito mais com o LinkedIn, demorei muito. Mas aí estou começando o Instagram agora e a gente vai em frente nele. ai, que maravilha. Então, olha, sigam a Elaine, underline Martins, palestras, e quem quiser aprender sobre mapas mentais, eu estou com turma aberta do curso online de mapas Opa! mentais. Aí vem, faz inscrição, eu tenho assim muito mais para compartilhar e você aprende como usar nos estudos, como usar no E trabalho. sábado, né? Como você vai ter no sábado, né? Em inglês, né? Mesmo, e também tenho o mini workshop. Então, nesse sábado, dia 8 de maio de 2021, a gente vai ter um mini workshop de como estudar inglês através dos mapas mentais. Então, Uau! Eu venham. tô lá, eu estarei lá, já me inscrevi. Gratidão! Então, Beijo grande. gratidão a todos que estão nos acompanhando aqui Obrigada, no pessoal. YouTube, gratidão Obrigada pelas perguntas, foi bem legal. pelo seu conhecimento também. Olha, eternamente grata. Oh, que isso, um beijo grande. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Dá Tchau, um beijo. Tchau, tchau. tchau.
interrompendo aqui. E o pessoal que está no aqui. Aham. Ups, eu desliguei. Ah, bem, eu fui, pegar aqui para e desliguei. Ah, ok. Então, gratidão para quem esteve aqui no nosso Instagram. O vídeo está lá no YouTube. Tchau, tchau. Aqui, descartar mídia.